Martin Luther King nasceu em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, no estado da Geórgia. Seu primeiro contato com a discriminação aconteceu quando tinha 14 anos. Viajava de ônibus com uma professora, depois de vencer um concurso de oratória com o tema O Negro e a Constituição, quando o motorista mandou que cedessem seus lugares a brancos. Não nos movemos depressa, e ele começou a nos chamar de negros sem vergonha. Nunca esquecerei essa noite. Nunca senti tanto rancor em minha vida. Bem-vindo ao seu programa Direito e Globalização. Este programa é uma realização da sua TV aberta de São Paulo. Você pode assistir esse programa nos canais 9 da NET, o analógico digital, 72 ou 99 da TVA, o 186 da TVA digital, ou pelo site www.ultimainstancia.com.br. Dia 5 de abril, fez 40 anos do assassinato do líder norte-americano pelos direitos civis, o pastor Martin Luther King Jr. Isso foi um acontecimento em Memphis que teve repercussão mundial e repercutiu inclusive aqui no Brasil. E eu gostaria de discutir esse tema essa semana, trazer essa lembrança essa semana, porque lembrar é resistir. Para discutir esse tema, eu convidei um amigo, um especial amigo, que é o Dr. Edio Silva. Dr. Edio é conselheiro da UAB, seccional da UAB, e é secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Bem-vindo ao nosso programa, Dr. Edio. É um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Martim Sampaio, essa oportunidade de estar aqui com os telespectadores do programa Direito e Globalização. E mais uma oportunidade para estar contigo, esse amigo dileto, um companheiro de embates no conselho, do nosso conselho da Ordem, né, Martim? É isso mesmo, estamos juntos lá, é um prazer ter sua companhia. Obrigado. E seus ensinamentos lá, que sempre são uma bússola para nós, sempre são um guia para nós. Obrigado, do nosso posicionamento. Obrigado. Eu era jovem, nem jovem, eu era uma criança naquela época, e eu me lembro muito bem do assassinato do Martin Luther King. Claro que eu não conseguia compreender a dimensão do que aquilo representava, né? Agora, anos depois, né, vendo todo o legado da obra do pastor, do Dr. King, a gente consegue ver. Mas eu gostaria que você traduzisse para o espectador de casa qual foi o significado de Martin Luther King na luta pela emancipação dos direitos civis da população afrodescendente nos Estados Unidos e no Brasil, inclusive no mundo. Se houve repercussões. Martin Luther King mudou a história dos Estados Unidos, mudou a história das Américas. Não é? Um pastor, filho de um pastor, o próprio nome, Martinho Lutero, o rei Martinho Lutero Jr., né? A tradução literal do nome é o rei Martinho Lutero Jr. Com 36 anos, laureado com o Prêmio Nobel da Paz. Que não é pouca coisa, né? Foi um feito histórico. Em 1963, levou 250 mil pessoas numa marcha que entrou para a história, onde, inclusive, a oportunidade na qual ele pronuncia o seu mais famoso discurso, e reivindicou o fim da segregação, conseguiu o fim da segregação, juntou diferentes segmentos da sociedade norte-americana, segmentos religiosos, muçulmanos, os trabalhadores, os sindicalistas. Muita gente não presta muita atenção nesse aspecto da luta dele. E mudou a história, a experiência jurídica, a experiência política, criou um marco para todas as Américas e, sem dúvida nenhuma, nas Américas, um novo mundo, não há figura com perfil de estadista, com perfil de liderança política mais forte que tenha superado a história do Dr. Martin Luther King. Agora, o Dr. Martin Luther King foi assassinado e, inclusive, a família, até o assassino preso, a família considera que não foi ele o autor dos disparos naquele hotel em Memphis. Sim. E considera que foi outra pessoa. Que forças teriam sido essas na sua... Esse é o grande problema, Martim Sampaio. O grande problema, telespectador, é que eram muitas forças contrárias a ele, não é? Quer dizer, ele é um sujeito que agregou diferentes setores e conseguiu pautar a agenda política dos Estados Unidos. Pela primeira vez na sua história de vida, ofereceu apoio ao presidente John Kennedy, adere ao Partido Democrata pelo entendimento de que os democratas representavam a força favorável às lutas da população negra, mas também a luta por inclusão,
E ele tinha, portanto, entre os setores radicais dos Estados Unidos, que ainda hoje existem, são as viúvas ou os órfãos da Ku Klux Klan, ainda estão lá. A Ku Klux Klan está lá ainda hoje, não com as ações terroristas, etc., mas ela está lá ainda. Setores do Partido Republicano, que com certeza não viam com simpatia a emergência política dele, e setores do próprio Partido Democrata, que eram contrários à posição que o presidente Kennedy e depois o seu sucessor, Lyndon Johnson, assumiram em relação ao sistema de segregação racial. É exatamente pela amplitude deste espectro de forças adversárias do Dr. King que não é possível dizer com exatidão qual terá sido o setor responsável, mas pela projeção internacional que ele adquiriu, pelo que ele passou a representar nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, e pelas mudanças que a luta dele imprimiu à sociedade, ele certamente contrariou muitos interesses. A década de 60 nos Estados Unidos é uma década pródiga de acontecimentos e assassinatos, a começar pelo próprio presidente Kennedy, o Martin Luther King, em 67, o seu irmão. Isso. Mas parece que disso resultou algo, seja uma política de inclusão social dentro dos Estados Unidos, que foram as cotas, o que explica, por exemplo, hoje você ter a Condoleezza Rice uma posição, embora do Partido Republicano, uma posição de destaque dentro da sociedade, e o próprio Barack Obama, pelo Partido Democrata. Há um avanço efetivo? Foi efetivamente esse avanço se deve à política de cotas nos Estados Unidos? Eu não tenho dúvida. A chamada Lei dos Direitos Civis, que é de 64, e depois uma determinada interpretação que a Suprema Corte norte-americana passou a fazer do significado da Lei dos Direitos Civis, inclusive atribuindo ao Poder Executivo algumas prerrogativas para incentivar as empresas que contratam com o poder público a terem medidas de inclusão de negros, hoje de hispânicos, de mulheres, etc., foi fundamental. Houve uma revolução, inclusive do ponto de vista do significado do direito de igualdade, o que impactou a experiência jurídica no mundo inteiro, na Europa, na Ásia, na Índia, enfim, e possibilitou que os negros, muito embora você tenha, na base da população negra norte-americana, você ainda tenha uma presença muito grande das mazelas da sociedade norte-americana, da pobreza, da criminalidade, etc., mas o número extraordinariamente grande de negros que tiveram a chance de inclusão social produziram figuras notáveis, como Clarence Thomas na Suprema Corte Americana, como Colin Powell, ex-chefe do Estado-Maior, Condoleezza Rice, e agora o Obama. Obama é fruto desta luta coletiva e deste processo riquíssimo de valorização da diversidade, que é um caminho que o nosso país, sem imitar os Estados Unidos, porque não existe imitação, aliás, sempre lembro que a lei de cotas foi uma imitação dos americanos a respeito da lei da nacionalização do trabalho do Getúlio, que é de 31, portanto, é uma invenção nossa. Isso até é bom que pode mudar. Isso é um fato curioso, que eu desconheci esse fato. Pode mudar a nossa autoestima, inclusive, viu? Tá certo. Estamos exportando exemplos. Martim, a gente exportou para os Estados Unidos uma experiência de cotas. Então, de maneira que valorizar a diversidade é bom. É bom para a sociedade, é bom para a economia, é bom também que o nosso país, aos poucos, vai ingressando também nesta trilha de valorização da diversidade. Agora, a solução de cotas não acaba criando alguns guetos, não pode levar à criação de guetos, não seria talvez uma outra política, por exemplo, investimento na escola pública, uma pobreza em geral, ter uma outra medida que não só essa? Você tem razão, Martim, quando lembra que não pode ser uma política isolada, única, não pode ser uma política permanente, tem que ser necessariamente temporária e tem que ser combinada com outras medidas de inclusão. Nos últimos anos, a escola pública vem sendo duramente criticada por determinados setores da sociedade civil, sobretudo o movimento negro, pela pedagogia ainda muito etnocêntrica e eurocêntrica, né? Quer dizer, você manuseia os livros didáticos, em regra, é como se o nosso país não fosse esta rica geografia de identidades culturais, étnicas, etc. Então, isso também é importante, e lembrando que é um remédio forte, muitos consideram um remédio amargo, eu, inclusive,
não sou daqueles que considera que cotas é um remédio doce, não é, mas como a doença é muito grave, a doença é uma doença alastrada no país, era preciso ter um remédio forte. Mas eu volto a dizer que você tem absoluta razão, Martim, tem que combinar cotas com outras modalidades de política de inclusão. É que senão você acaba fugindo da meritocracia, acaba criando alguns guetos aí e perde a excelência também, que você tem que, economicamente, tem que ter ajudas econômicas, processos de inclusão. Os dados, hoje já são 7 anos, inclusive o Supremo Tribunal Federal deve julgar esse ano uma lei proposta pela Confederação Nacional do Ensino Privado contra as cotas no Rio de Janeiro, embora agora acho que o encaminhamento dado pelo ministro Aires Brito na votação do ProUni, na verdade, já está um pouco antecipando qual vai ser a posição do Supremo em relação às cotas, e a posição certamente será favorável. Nós temos 7 anos já de experiência de implantação de cotas. O que é interessante perceber? Os alunos, são milhares de alunos que ingressaram pelo sistema de cotas, hoje são 53 instituições de ensino superior no Brasil que adotam cotas. O que os dados revelam, telespectador? Revelam que os alunos que ingressam pelo sistema pelo sistema de cotas, têm exatamente o mesmo desempenho dos que ingressam pelo sistema universal. Esse é um dado importante, porque houve muita crítica em relação a isso, que o desempenho... Que caiu o nível, não sei o quê, não teriam condições para acompanhar. Os dados não demonstram isso. O desempenho é o mesmo, a frequência é a mesma, e até eu diria que com as dificuldades financeiras que os alunos cotistas têm para frequentarem um curso de nível superior, é possível até afirmar que o desempenho deles é superior aos que entram pelo sistema universal. Tendo em vista isso, sim. E eu vou encerrar aqui o bloco e voltamos já no segundo bloco do programa Direito e Globalização. Até lá e obrigado por enquanto. O programa Direito e Globalização tem o apoio cultural do blog do Martim Sampaio. A análise da globalização e seus reflexos sobre o direito. A abordagem de temas atuais, com a participação de especialistas na área. Direito e Globalização, com Martim Sampaio e Fábio Canton. Toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Você também pode assistir à TV aberta pelos canais 9 da NET analógico e digital, 72 ou 99 analógico da TVA e canal 186 da TVA digital. TV aberta São Paulo. Quando um bem cultural é roubado, perdemos parte importante da nossa identidade e da nossa história. Proteja o patrimônio cultural brasileiro. Veja no site do IPHAN a lista e as fotos dos bens procurados. Comprar e vender peças de arte ou antiguidades roubadas é crime. Governo Federal. Brasil, um país de todos. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, hoje recebendo o ex-secretário de Justiça, advogado e atual conselheiro do seccional da Ordem dos Advogados de São Paulo, Dr. Édio Silva. Dr. Édio, nós estávamos discutindo um assunto bastante interessante, aí tive que interromper, que dizia respeito ao sistema de cotas. A minha impressão, francamente falando, por falta de conhecimento, me desculpe, é que os resultados educacionais estariam comprometidos frente ao fato que o vestibular é um exame feito para os filhos da elite que vêm de grandes escolas, que aprendem inglês nos Estados Unidos para enfrentar, são treinados para fazer uma fotografia do momento ali e prepara o cidadão. Já o jovem
com baixa escolaridade, uma escolaridade precária, que é a escola pública, infelizmente a gente tem que admitir isso. Há, é verdade, centros de excelência nisso, mas a grande maioria é muito ruim. E pelo sistema de cota estão ingressando nessas 50 faculdades. Isso. E você me disse um dado bastante importante que eu gostaria de aprofundar, que nas mesmas condições, ou piores condições, porque vem de uma base educacional não tão boa quanto a elite vem, consegue fazer o mesmo resultado, o que significa que tem um resultado melhor. Resultado melhor. E eu te diria, e ao nosso telespectador do programa Direito e Globalização, que as cotas desmascararam o vestibular. Eu fiz um livro, publiquei um livro alguns anos atrás a favor das ações afirmativas, e muita gente dizia que o vestibular era um instrumento republicano para medição, para aferição de meritocracia. Falácia. Primeiro, o vestibular é um instrumento que afronta a Constituição, porque a Constituição diz que o papel da educação é preparar as pessoas para frequentarem níveis superiores de ensino. E o vestibular é uma barreira. O vestibular contempla quem faz cursinho, escola, educação básica no setor privado, faz cursinho pagando R$1.500, R$2.000, R$2.500 por mês. Mérito tem a ver com, primeiro, a seriedade com que o sujeito faz a graduação e o compromisso que ele tem com aquilo. Segundo, pesquisa e extensão tem a ver com o compromisso que a universidade tem com a sociedade. A universidade não é uma ilha acima e ao largo do sistema jurídico, nem da sociedade. Qualquer parte do mundo, a produção de conhecimento, eu como professor fiz a minha carreira na PUC, fiz o mestrado, fiz o doutoramento na PUC, sempre lembro, quando vou em banca, quando participo de banca, sempre lembro os candidatos a mestre e doutor que a universidade, para fazer jus a este nome, tem que estar a serviço da comunidade. E estes jovens que estão ingressando pelo sistema de cotas, porque sabem que é uma oportunidade única, talvez, nas suas vidas, agarram o curso com toda a força, com garra, literalmente, têm tido um excelente desempenho e com certeza vão dar retorno à sociedade. Portanto, o mérito é este, o mérito é isto. Mérito não é, como você dizia, uma escola pública, escola de segundo grau, de primeiro grau, escola de ensino fundamental, para usar a denominação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, gente do ensino fundamental aprendendo lógica. Ótimo, nada contra, mas meritocracia não está aí não. Meritocracia está na seriedade e o compromisso que o aluno tem com o seu curso. Sem dúvida você tocou um ponto essencial aí, porque na verdade é o seguinte, o investimento em escola pública, o ensino fundamental, que eu sou do tempo do primário, ginásio, admissão, então eu me confundo um pouco. Nós todos, não tem problema. Eu me confundo um pouco, então. Mas o mérito tem a ver você enfrentar todas essas barreiras da escola pública atual. Isso. E a graduação, fazer uma graduação e triunfar. Isso muda o perfil do país. Muda o perfil do país. Porque a educação muda. A Coreia foi derrotada na guerra, saiu acabado na guerra. A guerra ainda tecnicamente existe entre as Coreias, mas saiu destruída, melhor falando. E através do investimento em educação, hoje um pequeno país é uma potência regional. E o mesmo eu creio que acontece aqui no Brasil. Você vê, Edio, nesse caso, os resultados na economia vão se fazer sentir? Sensivelmente, e nesse sentido, inclusive, eu lamento que nos últimos anos o Ministério da Educação instituiu diferentes instrumentos de avaliação do ensino no Brasil. Agora, inclusive, eu vi uma propaganda alguns dias atrás da provinha, que é a prova que vai medir, que vai fazer a avaliação da educação infantil e do ensino fundamental 1, que é aquele da primeira à quarta série. Agora, o problema é que essa avaliação tem que ter algum resultado. No nosso caso, no caso das faculdades de Direito, é lamentável. Você tem frequentes avaliações negativas de uma determinada instituição e ela continua ali funcionando. Não é um prejuízo apenas para os operadores do direito, para as carreiras jurídicas, ou para nós, advogados, ou para a sociedade. É um prejuízo para a economia. Um país que não prepara quadros técnicos, um país que não prepara quadros para pesquisa, para o ensino, para a extensão, é um país com uma capacidade limitadíssima de desenvolvimento econômico, Martins Sampaio. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Agora, eu gostaria de resgatar uma experiência sua particular, que foi ter sido secretário de Justiça do Estado de São Paulo, um elevado cargo, com altas responsabilidades. Eu gostaria de falar sobre o ponto de vista do governo,
estadual, que foi o cargo que você ocupou, como se sente essa questão racial no Brasil? Como é que a Secretaria de Justiça tem, na sua época, você pode falar sobre a sua época, evidentemente, atuou, como ela atua nesses casos? Como governo? Falar como governo. O governador Alckmin demonstrou uma sensibilidade que nenhum outro governador de estado havia demonstrado em São Paulo e no Brasil. O governador Alckmin indicou, pela primeira vez na história de São Paulo, um negro que foi servente de pedreiro, como eu fui até os 15 anos, com carreira na academia, com livros publicados, etc., mas um negro na Secretaria da Justiça. Isso teve um forte impacto na sociedade, um forte impacto na mídia. Eu me lembro que eu tive uma visibilidade extraordinária quando tomei posse na Secretaria e, obviamente, a presença de alguém que leve um olhar da diversidade, que valorize a diversidade, ajudou muito o governo. O governador Alckmin, por exemplo, tomou medidas absolutamente inovadoras e transformadoras na área de remanescente de quilombos, que nós temos 36 aqui em São Paulo. Até então, nenhum governador de estado havia pisado numa comunidade de quilombo, que é um território que tem um patrimônio cultural riquíssimo, não é? Quer dizer, na área de educação, à época, em parceria com o secretário Chalita e com a presidente do Conselho da Comunidade Negra, a professora Elisa Lucas, nós fizemos um trabalho extraordinário de formação de professores para lidarem com a diversidade em sala de aula. Enfim, foi uma experiência muito rica e que, com certeza, com a sensibilidade que o governador Alckmin tem com este tema, com a valorização que ele dá a esse tema da diversidade, nos possibilitou criar um marco em termos de intervenção pública nessa área. Agora, essa questão quilombola é uma questão ainda bastante atual e bastante por se discutir, ou seja, são pessoas remanescentes de grupos de... 3.500 no país inteiro. 3.500 no país. É gozar como não dá visibilidade a esses fatos, né? Impressionante. Você veja que são 3.500 comunidades. O artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias assegurou o direito de propriedade, ao contrário da população indígena, a que a Constituição atribuiu o direito de posse. Elas têm a propriedade, nenhuma delas reivindicam propriedade individual, todas elas reivindicam a propriedade coletiva das terras, em nome de associações, de maneira que o sujeito não vai vender, como a gente vê vez ou outra aí, o sujeito vai lá, reivindica a terra, pega o lotezinho dele, vende e vai montar um barzinho. Não, não. A proposta é título coletivo e o governo federal tem sido absolutamente omisso nessa área. Lamentavelmente, dessas 3.500 comunidades, o governo federal não titulou nem 35, nem 1% delas. E aqui no estado de São Paulo tem sido titulado? No estado de São Paulo nós fizemos um trabalho, criamos uma força-tarefa aqui, com apoio decisivo do governador Alckmin à época, contratamos a Unesp, colocamos antropólogos nas comunidades, emitimos os títulos, aquelas que estavam, emitimos o certificado de reconhecimento de comunidade de quilombo, que é o primeiro passo para a emissão do título. Aquelas que estavam em área pública ou devoluta, nós encaminhamos aqui mesmo com o ITESP. Aquelas que estavam em área particular, que depende do INCRA, porque a desapropriação é atribuição exclusiva do INCRA, nós remetemos ao INCRA, uma delas ao menos, que é a comunidade de Caçandoca, que o governador Alckmin sempre lembra. Nossa intervenção foi fundamental e o INCRA recentemente emitiu o título de propriedade. Ótimo. Eu vou encerrando esse segundo bloco por aqui e quero ouvir a opinião do pessoal da rua sobre esse tema aqui. Por favor, vamos lá. E voltamos já no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Qual que é a sua opinião sobre as cotas de negros nas faculdades? Olha, no começo eu fiquei meio confusa quando saiu a proposta, mas eu acho que por hora é a melhor coisa a se fazer. Enquanto não há outra proposta de inclusão, de acesso à universidade, principalmente às universidades de qualidade, né? As universidades de ponta no Brasil, eu acho que é a melhor solução, por hora, né? Eu não concordo porque isso já é um preconceito, né? Parece que negro é doente, é incapaz. Eu acho errado, eu acho que deveria ser tudo igual, porque a pele não quer dizer nada, somos todos iguais. Nós temos muito mais negros do que brancos. E isso é uma tendência que vai acabar acontecendo. Agora, que eu acho que fazer só para negro, por quê? Tem algum problema com os brancos? O
programa Direito e Globalização tem o apoio cultural do blog do Martim Sampaio. A análise da globalização e seus reflexos sobre o direito. A abordagem de temas atuais, com a participação de especialistas na área. Direito e Globalização, com Martim Sampaio e Fábio Canton. Toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Você também pode assistir à TV aberta pelos canais 9 da NET analógico e digital, 72 ou 99 analógico da TVA e canal 186 da TVA digital. TV aberta São Paulo. Você tem o direito de selecionar o que seu filho vê na TV. Por isso, antes de cada programa, serão mostrados o conteúdo e a idade indicada. A classificação indicativa é informação e com informação, o controle é todo seu. Brasil, um país de todos. Todos os homens são iguais. Um dia meus filhos viverão numa nação onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Edio Silva. Dr. Edio Silva, advogado, conselheiro seccional da OAB de São Paulo e ex-secretário de Justiça. Ele estava nos relatando, no bloco Passado e Parou, uma interessante experiência que ocorreu durante sua gestão na Secretaria à frente da Secretaria de Justiça em relação aos quilombos. Doutor Edio, gostaria de ouvir sobre esse tema, que é um tema bastante interessante. Obrigado, querido. Eu era secretário da Justiça havia 3 dias, acompanhando o governador no evento público, uma liderança de uma comunidade quilombo de Caçandoca, aqui no litoral norte de São Paulo, na divisa entre Ubatuba e Caraguatatuba, e abordou o governador dizendo que eles estavam para ser expulsos da terra. O governador imediatamente me encarregou de tomar conta do caso. De fato, eles estavam para ser expulsos, porque havia já uma ação de reintegração de posse, já inclusive transitada em julgado, não havia mais, por esta via, não havia mais o que ser feito do ponto de vista judicial. Nós fizemos uma força-tarefa na Secretaria da Justiça, conseguimos manter a comunidade lá, conseguimos reverter uma pressão local que a especulação imobiliária estava fazendo sobre eles, e esta ação, que contou com o apoio firme e decidido do governador Alckmin, foi fundamental para que, 2 anos depois, o INCRA emitisse o título de propriedade. Tanto que eles têm uma relação muito carinhosa comigo, pessoalmente, também com o governador Alckmin. Foi a comunidade quilombo que ele visitou pela primeira vez, e de maneira que é um exemplo, primeiro, da inércia do governo federal, em geral, dos poderes públicos, da desatenção dos poderes públicos para esta matéria, que são as comunidades de quilombos, são 3.500 no país inteiro. Mas, por outro lado, também é um alento, porque quando o poder público tem uma figura, tem como principal dirigente uma figura como o governador Alckmin, com a sensibilidade, com o compromisso que ele tem com este tema, e o gestor tem uma intervenção efetiva, você pode resolver o problema, um problema grave como esse. Neste caso, Martim, tem uma particularidade. Esta comunidade ocupa 4 praias, uma extensão extraordinariamente grande, uma área paradisíaca, uma mata, enfim, braços de mata com o mar, enfim, praias maravilhosas, e a especulação imobiliária queria retirar dali uma comunidade que documentadamente está lá há mais de 150 anos. Então, realmente foi uma vitória que eu guardo com muito carinho, porque, inclusive, foi a minha estreia.
minha prova de fogo na Secretaria da Justiça. Estreou com o pé direito lá. Entrei com o pé direito, graças a Deus. Mantivemos a comunidade lá e hoje eles já podem exibir com orgulho o título de propriedade. Agora, você me dá um dado bastante relevante, são 3.500 comunidades. No país inteiro. No país inteiro. E pelo que eu tenho lido, tenho visto, são comunidades, inclusive, que em algumas ainda se fala dialetos africanos. Fala-se línguas africanas, parte do complexo cultural, porque foram 4 milhões de africanos que vieram para cá, não é, Martim? Quer dizer, a gente sempre lembra que durante o tráfico transatlântico foram 10 milhões de africanos retirados do continente para alimentar a economia de plantation do Novo Mundo, 4 milhões dos quais vieram para cá. De diferentes grupos culturais, étnicos, de diferentes regiões geográficas. Então, é um complexo cultural muito rico e parte dele você encontra na língua, você encontra em bens culturais, em manifestações culturais, este sincretismo de que as congadas, os congadeiros representam, enfim, o maculelê, enfim, o jongo, tem a ver, em muitas delas você vê esse tipo de manifestação cultural que ainda é o retrato desta imensa contribuição que os africanos aportaram na formação da nacionalidade brasileira. Não há dúvida quanto a isso. Desde a língua, o português falado no Brasil, que está entremeado de palavras... Fortemente marcado pela cultura banto, inclusive. E também pela religião, né? A religião africana que, infelizmente, hoje é atacado pelas religiões fundamentalistas, né? Você lembrava, Martim, com a proficiência de sempre, esta outra dimensão do problema do racismo, não é? Nosso país, minha tese de doutoramento tem a ver com este tema, a liberdade de crença. Nosso país é um país laico, ou seja, o Estado não professa nenhuma religião, e é um país que o sistema constitucional homenageia a liberdade de crença. Não há nenhum problema em você ter um certo, inclusive, mercado de denominações religiosas, o que eu acho que até é ruim, mas, enfim, tem uma certa disputa por clientes, por fiéis e tal. O que não se pode admitir, o Supremo Tribunal Federal já disse isso naquele famoso caso Elvangler, é que um grupo religioso seja desqualificado, seja discriminado, seja humilhado, submetido a constrangimento público. Isso não se pode admitir. E realmente é lamentável que determinados segmentos religiosos se esmerem em tentar demonstrar sua verdade religiosa, desqualificando e induzindo as pessoas ao preconceito e à discriminação contra as religiões afro-brasileiras. Mas isso acontece quase que diariamente, em determinados horários, em determinados canais. Há uma desqualificação da igreja, das manifestações culturais religiosas africanas, ou afrodescendentes, que também tem uma mistura da cultura índia, até tem um sincretismo cultural muito particular aqui no Brasil. Verdade. E isso acaba acontecendo. Agora, por que esses setores não se organizam e garantem... Há uma resposta, inclusive, a ações, a vitórias judiciais, inclusive, no caso da Bahia, uma Ialorixá conseguiu uma ação indenizatória no valor de quase 2 milhões de reais contra um determinado segmento religioso intolerante. Em São Paulo e outros lugares há ações judiciais discutindo a legalidade desse tipo de programa que incute e induz a discriminação, o preconceito e a intolerância, e há cada vez mais uma organização política de mobilização em defesa da liberdade religiosa entre as religiões afro-brasileiras. Mas se você me permite acrescentar um dado, Martim, eu represento os adventistas do sétimo dia numa ação no Supremo Tribunal Federal, eles estão habilitados como amici curiae, numa ação que discute a questão da guarda do sábado como dia sagrado, como dia que deve ser observados, em que devem ser observados determinados preceitos religiosos. E há uma resistência muito grande por parte de alguns segmentos em aceitarem que um segmento religioso possa guardar o sábado como dia sagrado e não domingo. Portanto, além deste dado que você lembrava bem, que são esses ataques, essa intolerância
religiosa contra as religiões afro-brasileiras, na verdade, o nosso país é um país que tem um componente de intolerância muito grande, haja vista a resistência em relação aos adventistas do sétimo dia, aos guardadores do sábado como um todo. Na verdade, o Brasil tem uma cultura de intolerância muito grande, né? Apesar de a gente sempre ter sido vendido barato, o espírito da democracia... Isso, do homem cordial. Do homem cordial. Na verdade, esse é um país não violento. Não resiste aos dados. Não resiste aos fatos, não resiste aos dados. Não. E a gente vê a intolerância, a violência. Eu sou advogado, professor também, e uma das coisas que eu cheguei à conclusão, por que tantas pessoas procuram os cursos jurídicos? Uma delas, entre várias, é o fato que o Brasil é um Estado altamente autoritário e as pessoas querem aprender a se defender contra o poder, contra a polícia, contra a intolerância, contra a discriminação. É impressionante isso. Você conversa, sempre alguém tem uma história que se advogar porque sofreu uma injustiça. É verdade. Que sempre tem isso. Como os psicólogos, né? Dá a impressão, sempre quando eu falo com um psicólogo, eles sempre tiveram alguma história pessoal ou familiar que os incentivou a fazer esse curso. E no caso dos nossos alunos também. O que aumenta muito a responsabilidade dos cursos jurídicos e aumenta muito a responsabilidade do sistema judiciário na garantia dos direitos, não é, Martim? Porque é um sinal de que as pessoas têm esperança e acreditam no sistema de justiça. Tá certo. Eu vou interrompendo agora, a gente vai voltar para a rua e eu vou vou lembrar os canais. Esse programa pode ser assistido no canal 9 da NET Analógico Digital, o 72 ou 99 da TVA, o 136 da TVA Digital ou pelo site www.ultimainstancia.com.br. E querendo, envie um e-mail para nós. O e-mail está aí na tela, vocês podem enviar um e-mail e nós teremos prazer em responder. Obrigado e até o próximo bloco. Bom, eu acho que o sistema de cotas, especificamente falando, não só da Faculdade só para negros, é uma política necessária. Agora, não pode ser permanente. É algo que hoje a sociedade brasileira precisa, porque os negros historicamente tiveram seus direitos negados, foram esfoliados pela história e isso tem que ser mudado de alguma maneira. Então, uma ação dessa, que é chamada de ação afirmativa, eu acho que é importante, que é interessante. Agora, isso tem que trazer mudanças e por isso não pode ser permanente. Acho que tem que ser uma coisa que traga uma mudança e que resolva um problema histórico do nosso país. Bom, eu acho muito bom porque hoje os negros têm pouca oportunidade nas faculdades, vestibulares também. E isso seria para estimular mais a população, a darem mais oportunidade a eles, porque também, apesar de tudo, os negros também são humanos, né? Branco como negro são uma sociedade igual. É necessário, devido ao contexto histórico, é uma forma de paliativo para estar amenizando a questão do preconceito, da questão das diferenças sociais também. Bom, a questão do racismo no Brasil, assim, para melhorar, o que deveria ser feito, na verdade, é um trabalho de conscientização. Mas quando se fala em conscientização, automaticamente a gente passa a querer que alguma pessoa haja de acordo com o pensamento de uma outra pessoa. Então, acho que tudo deve estar vinculado à educação. Então, isso tem que ser resolvido no berço, não é de uma hora para outra, não é um ser humano já adulto, cheio de vícios, que a gente vai conseguir assim, melhorá-lo nesse sentido. Então, a gente tem que começar com os pequenos. O programa Direito e Globalização tem o apoio cultural do blog do Martim Sampaio. A análise da globalização e seus reflexos sobre o direito. A abordagem de temas atuais com a participação de especialistas na área. Direito e Globalização, com Martim Sampaio e Fábio Canton. Toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Você também pode assistir à TV aberta pelos canais 9 da NET Analógico e Digital, 72 ou 99 Analógico da TVA e canal 186 da TVA Digital. TV Aberta São Paulo. Mostre que você tem bom coração. Doe sangue.
bem-vindo a São Paulo. Aqui, todas as vontades são bem-vindas. Todos os olhares são bem-vindos. Aqui, todas as plateias são bem-vindas. Bem-vindo a São Paulo. Você também. E sabe por quê? Porque São Paulo é tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Porque... Visite São Paulo. Aqui você é bem-vindo. Uma campanha do São Paulo Convention and Visitors Bureau. Por isso estou feliz hoje. Nada me preocupa, não tenho ninguém. Vi com meus olhos a chegada do Senhor. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Estamos no último bloco deste programa, hoje recebendo o Dr. Edio Silva Júnior, que é advogado, conselheiro seccional da OAB de São Paulo e ex-secretário de Justiça. Discutimos, falamos de Martin Luther King, falamos da luta contra o racismo no Brasil, falamos sobre os quilombolas, os quilombos, falamos de várias coisas. Mas há um fato bastante importante acontecendo na conjuntura mundial. Hoje, existe um negro aspirante ao principal emprego do mundo, aspirante à Casa Branca. Qual a dimensão desse fato do Obama? Eu te diria, Martim Sampaio, e aos ouvintes do programa Direito e Globalização, que talvez haja um astro internacional nesse fenômeno. A eleição a eleição da Cristina Kirchner na Argentina, uma mulher num país com uma tradição machista como é a Argentina, não é? A eleição do presidente da Bolívia, o Morales, o Evo Morales, indígena, com expressão indígena. Ele é tipicamente um indígena do altiplano boliviano. Não é isto? A importância da paquistanesa assassinada recentemente, Benazir Bhutto. Benazir Bhutto, o papel destacado de Benazir no cenário político do Paquistão. Uma sociedade tradicionalmente fechada, machista. Tradicionalmente, revela que a diversidade não é só alguma coisa que hoje campeia o plano da política, que hoje questiona fortemente certos modelos democráticos. A França, com os distúrbios recentes, porque adotou uma regra sobre uso de indumentária religiosa ou não em escolas públicas, como também faz com que o Obama, por ser um negro e por ter experimentado, com certeza, as vicissitudes e delícias de ser alguém diferente, represente um sinal de mudança para os Estados Unidos. Veja que o Obama, ele canaliza expectativas de diferentes segmentos da sociedade norte-americana, inclusive de famílias poderosas e tradicionais dos Estados Unidos. Então, o desempenho dele, a desenvoltura política que ele tem tido, a capacidade que ele tem tido de agregar diferentes segmentos da sociedade norte-americana. E a frase dele, que eu acho bárbaro, porque o mote de campanha dele é "Nós podemos", com estes exemplos, que eu citei, dão a dimensão de que pode ser que a diversidade hoje esteja associada à mudança. As pessoas avaliam que uma mulher no poder, um negro no poder, pode fazer a diferença, não é? Então é uma responsabilidade muito grande, não é? A posição que ele tem tido em relação a muitos temas é uma posição muito corajosa e eu não tenho nenhuma dúvida de que o impacto no mundo inteiro vai ser um impacto extraordinariamente positivo. Eu tenho acompanhado de perto a campanha do Barack Obama, até me filiei como simpatizante, recebo e-mail da campanha todo dia, eles mandam, é muito bem organizada a campanha. Sim. E eu tenho visto,
E realmente o que você disse é muito verdadeiro. Os clãs poderosos dos Estados Unidos têm muito disso de clãs, né? Os Kennedys, esses clãs todos. As dinastias, aquela coisa que vem dos pioneiros. Estão apoiando. É curioso, né? Um setor tradicional da sociedade apoiar uma mudança dessa depois de 8 anos ou 7 anos de bushismo, né? A guerra do Iraque, enfim. E num mundo de globalização e transformação, a gente está vivendo um momento único na história, né? Único. Eu te diria mais, eu te diria que aparentemente é um grande paradoxo, porque apesar das políticas de ação afirmativa que beneficiaram as mulheres extraordinariamente, de maneira extraordinária, todas as estatísticas sobre o resultado das ações afirmativas revelam que o segmento mais beneficiado por elas foram as mulheres. Sem dúvida nenhuma. E hoje também os latinos e outros grupos, os asiáticos e outros grupos que vão ganhando importância nos Estados Unidos. Mas, apesar disso tudo, os Estados Unidos continuam tendo uma cultura fortemente machista e fortemente racista. Muito bem. É neste caldo cultural, digamos assim, nesta efervescência cultural, que um negro se habilita como interlocutor de demandas sociais por mudança. E até interessante a respeito desta comparação que fizemos com Evo Morales e com Cristina Kirchner, que possivelmente não fosse o Obama, a Hillary Clinton com certeza hoje seria a grande, talvez imbatível candidata democrata. Mas o fato simples de ter uma mulher e um negro disputando a presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata é revelador de que há uma demanda mundial por mudança, e esta mudança hoje está sendo, paradoxalmente, ou não, incorporada, digamos assim, traduzida por figuras que representam a diversidade. Eu acho isso muito positivo. O mundo inteiro enfrenta um problema grave de como é que prepara as pessoas para valorizar a diversidade. A ONU, Martim Sampaio, constata que 75% dos conflitos armados em curso hoje no planeta têm algum verniz de natureza cultural, religioso, étnico ou racial. Então, é uma lição para o mundo, é uma lição de democracia, de cidadania e um incentivo para que os movimentos sociais, os segmentos em qualquer parte do planeta que são vitimados por discriminação ou por intolerância, não percam a esperança e fortaleçam as suas organizações e contribuam para que a democracia seja cada vez mais um valor universal. Ed, nós estamos nos minutos finais do nosso programa, infelizmente o papo está maravilhoso. Nos veremos outras vezes aqui, com certeza. Muito obrigado. E eu gostaria de ver suas considerações finais. Olha, é sobre o Obama e o Dr. Martin Luther King. A gente começou o programa falando do Dr. King e eu gostaria de finalizar falando sobre ele. O Obama não é um devir, o Obama não é uma invenção dele próprio, o Obama não é uma criação de mídia. O Obama faz parte do elo de uma corrente histórica, no caso dos Estados Unidos, de lideranças, de figuras públicas que desenvolveram com maestria, com brilhantismo a sua função. Não podemos, para não citar exemplos mais antigos, deixar de citar o general Colin Powell, ex-chefe do Estado-Maior, a Condoleezza Rice, que você lembrava bem, atual chefe do Departamento de Estado. Portanto, o Dr. Martin Luther King, ao levar aquelas 250 mil pessoas em setembro de 63 para a capital, à época, reivindicando o fim da segregação, foi um dos que abriu as portas para que o Obama hoje se habilitasse para ser, a meu juízo, com certeza, o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Também estou acreditando nisso, estou acreditando que o Obama será o novo presidente dos Estados Unidos. Ele sai como azarão, só para dizer uma figura bem popular. Isto. E a campanha dele é uma campanha crescente, em ascensão. Ele não é ele é um movimento que representa todo esse conjunto de ideias. Exatamente. Aspirantes da mudança. Exatamente. Ed, você hoje não deu uma entrevista, deu uma aula aqui. Obrigado, você é sempre generoso, Martim Sampaio, sempre generoso. Deu uma aula, estou encantado aqui com sua presença, gostaria de tê-lo mais vezes, como Obrigado. já falei. E aguardo vocês de casa no próximo programa, Direito e Globalização, da próxima semana. Obrigado e até lá. Temos de enfrentar dificuldades, mas isso não me importa, pois eu estive no alto da montanha. Isso não importa. Eu gostaria de viver bastante como todo mundo, mas não estou preocupado com isso agora.
Só quero cumprir a vontade de Deus. E Ele me deixou subir a montanha. Eu olhei de cima e vi a terra prometida. Talvez eu não chegue lá, mas quero que saibam hoje que nós, como povo, teremos uma terra prometida. Por isso, eu estou feliz esta noite. Nada me preocupa, não temo ninguém. Vi com meus olhos a glória da chegada do Senhor. Essas foram as últimas palavras de Martin Luther King, assassinado em 4 de abril de 1968 em Memphis.